Bem-vindos a mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que conversamos com profissionais da área da saúde e com outras personalidades vimaranenses sobre o momento ímpar que vivemos desta pandemia da Covid-19. Antes de iniciarmos a conversa de hoje, vou convidá-los a subscreverem a nossa página no YouTube e também a seguirem a página do Mais Guimarães para continuarem a acompanhar o trabalho que estamos a desenvolver durante esta pandemia. O convidado de hoje é Carlos Aroso, é médico dentista, possui também uma clínica de saúde e, portanto, vamos falar sobre as implicações da pandemia nesta área particular da saúde, na área dentária e também perceber um pouco como as clínicas vimaranenses estão a lidar com este problema e como pensam também o poder ultrapassar em breve, como todos desejamos. Olá, Carlos, como estás? Olá, Eliseu, obrigado pelo convite. Espero que obtenham alguma informação útil da minha parte no meio desta pandemia que nos levou a alterar um bocadinho o nosso estilo de vida, não é? E o que é que mudou, Carlos, com a chegada da pandemia? O que mudou na tua vida? Ora bem, conforme as pessoas me conhecem, eu tento sempre ser um pouco otimista relativamente ao que a gente vive. Tento sempre buscar as coisas positivas, não cair naquela depressão de que é tudo negativo. O que é que mudou na minha vida? Mudou que não faço aquilo que mais gosto, que é exercer a minha profissão a tempo inteiro, obviamente, tirando uma outra urgência que me vai aparecendo e que a clínica, sempre, como todas as clínicas dentárias, que fecharam, mas que estão abertas para atender as urgências da população, urgências assim inadiáveis. Mudou tudo o resto, mudou que eu tenho mais convívio com a minha família como nunca tinha tido na vida, nunca partilhei momentos bons em casa com os meus filhos, com a minha esposa, nunca convivi com os meus vizinhos como até agora, nem sabia que existiam tantos vizinhos à minha volta, começo a conhecer muitos deles, partilhamos mensagens, fazemos as nossas sessões noturnas com um pouco de música, tem sido bestial essas coisas boas que esta pandemia nos trouxe ao fim e ao cabo, este amor pelo próximo, estes atos de solidariedade que tenho tido com a comunidade, sei lá, e é isto que mudou. Estou fechado em casa, saio quando tenho que sair apenas para ir ao consultório ver uma outra urgência e algumas compras se for necessárias, praticamente estou igual à maioria das pessoas, estamos em casa à espera que melhores dias virão para a gente poder fazer a vida como de antes, ou um pouco diferente do que era de antes, mas continuar a viver porque tem que haver vida após isto. Não é? E como é que acontecem essas consultas de urgência? Mediante muitas medidas de proteção, acredito. Sim, sim. Nós desde que nós tomamos a iniciativa de encerrar a clínica, no meu caso aqui uma clínica, no dia 13 de março, porque sabia que estávamos a viver uma pandemia, para além de médico dentista começou docente na faculdade, também a faculdade fechou no dia 9, fechou antes de nós, e sabia que tinha que ser este o caminho, neste momento de fazer contenção desta pandemia, obrigávamos a isso mesmo, não por uma questão de insegurança ou poder contagiar pacientes, não é por isso, sempre se formos uma área que lidamos com a infecção cruzada como nenhuma outra, temos as nossas medidas de proteção, seja para este vírus como para outros vírus que existem na nossa vida e que ainda não existe cura e nós lidamos com eles diariamente, estamos sujeitos e estamos expostos a eles. O que nos mudou? Mudou-nos que, por decreto de lei, somos obrigados a estar fechados, para além das urgências que possam surgir, e como é que as pessoas podem ter acesso a essas urgências? Mediante contactos pelos meios alternativos, onde é feita uma triagem para se verificar se de facto existe a urgência. Se essa urgência se verificar, é marcada a consulta do paciente e depois temos os planos de contingência que dentro das normas estamos a tentar criar ainda umas guidelines para que sejam universais para todos, mas já que obedecem a uns certos parâmetros que estão mais ou menos padronizados no atendimento dos pacientes. Não sabemos se o paciente, se tiver neste momento se é positividade para o Covid-19, obviamente que terá que ser atendido em ambiente hospitalar. Mas podemos na mesma ver esses pacientes, do género que tomamos algumas medidas de precaução para não sermos nós próprios também contaminados. O paciente por ele já está contaminado, não há o risco de ser novamente contaminado. Esse é o maior problema. Ou seja,
paciente chega à clínica depois de ter feito essa triagem, é obrigado a colocar uma máscara, colocado os pés, descobre os pés, retira tudo o que não há necessidade de entrar para dentro da clínica, como casacos, pulseiras, anéis, relógios, etc. Se vier acompanhado, de preferência o acompanhante fica fora da clínica, não entra sequer no espaço da recepção, a não ser que seja um menor, mantendo a distância de segurança dos 2 metros, lava as mãos e desinfeta-as com o gel de álcool, e quando entra propriamente para o nosso espaço já fica preparado, como nas outras clínicas todas, para receber esse paciente, e estamos com cuidados mais redobrados para não ficarmos nós contaminados. O maior problema de ir hoje ao dentista não é ser contaminado, mas contaminar o pessoal que lá trabalha. Ou seja, sempre foi seguro ir ao dentista e hoje mais do que nunca é seguro ir ao dentista, só que via do decreto só mesmo as urgências é que vão ser atendidas. Bom, depois tem outras pequenas nuances clínicas, como antes de qualquer ato o paciente faz uns bochechos com solução de iodo ou povidona, se houver alguma possibilidade de ser alérgico passa para peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada a 1%, é diluído, normalmente vende-se a 30 volumes, que corresponde a 10 volumes, corresponde a 3%, diluímos com água normal e o paciente faz uns bochechos, e tentamos minimizar aquela produção de aerossóis, porque sabemos que a cavidade oral, existem muitos chamados receptores ACEs, existem muita quantidade no epitélio da mucosa oral, e faz com que sejamos nós uma população de risco frente aos cuidados que temos que ter e aos cuidados que prestamos por atuarmos mesmo na cavidade oral, mas apenas só praticamente isso. Não usamos o ar-condicionado, obviamente, que acreditamos que o vírus em suspensão ele tem que repousar, tem que cair, não é essa suspensão, criamos alternativas de correntes de ar para obrigar o vírus a cair, como janelas abertas, os sistemas de ar-condicionado estão ligados, mas temos exaustão que puxa para criar apenas uma corrente de ar que leve com que o vírus não fique suspenso no ar e obrigá-lo a cair mais facilmente. Pronto, o que é que isto nos leva a ter? Como tem uma clínica grande, entre as pelo menos são 4 consultórios, só vimos praticamente 4 urgências por turno, porque inutilizamos esses consultórios, depois terão que ser desinfetados com as medidas que estão mais ou menos agora em vigor e limita-nos um bocado esse trabalho. Relativamente à tua clínica, como outras que existem em Guimarães, há outras especialidades também que no fundo estão paradas nesta altura. Como passam o tempo, como estão a gerir todo este momento os outros profissionais de saúde, os outros médicos de outras especialidades, estando agora a atividade reduzida ao mínimo, às urgências só, as consultas foram provavelmente todas canceladas. Como é que sobrevivem os profissionais de saúde? Fica a minha pergunta. Nós temos três grupos de especialidades médicas. Temos a medicina dentária, que está parada, tirando as urgências que se vê. Temos as especialidades médicas propriamente ditas, que a maior parte dos colegas estão também ligados ao Serviço Nacional de Saúde e estão requisitados no Serviço Nacional de Saúde. E depois temos aquelas especialidades terapêuticas, tipo a fisioterapia, a psicologia, a nutrição, que também estão paradas por decreto, não pode mesmo haver, e não existe. Como é que eles sobrevivem? O pouco contacto que temos entre colegas e vamos comunicando pelo menos algumas vezes, fazem a vida que um cidadão normal está a fazer, estão em casa, alguns vão dando algumas consultas online, que também já estamos a padronizar um bocadinho isso, outros vão dando umas dicas para as redes sociais, que é o caso da nutrição, passam-nos umas receitas que a gente publicita a nível dos canais de rede social e vão estando à espera de melhores dias, como nós todos. Este atraso, Carlos, poderá ser muito prejudicial em determinadas áreas, as consultas que são adiadas de pessoas que necessitariam, provavelmente, que aquela consulta se realizasse naquele momento. Tudo isto está a ser adiado pela Covid. Isto pode trazer um problema significativo mais à frente na saúde geral das pessoas. Estás preocupado com isso? Estou e não estou. Vamos por partes. Eu neste momento queria que as pessoas compreendessem que ir a um consultório de medicina dentária
é exatamente como era de antes, ou seja, que nós sempre tivemos um cuidado de evitar esta infecção cruzada. Tivemos sempre medidas para mitigar qualquer tipo de infecção cruzada. Os tratamentos que estavam em curso e que foram adiados devido a esta pandemia foram adiados por necessidade e adiados aqueles que de facto podiam ser adiados. Aqueles que não podiam ser adiados estão dentro das normas que se consideram urgência e vão-se na mesma finalizar esses tratamentos. O que é que isto quer dizer? Se um paciente tinha um dente que tinha necessidade e tinha a consulta porque ia ser extraído, ele foi extraído na mesma, que é uma urgência. Se é um paciente que estava a fazer nós chamamos de uma endodontia, as pessoas conhecem como uma desvitalização e que necessitava que fosse acabada naquele período, ela vai ser acabada porque tem a necessidade de estar dentro da urgência. Se é um paciente que precisava de colocar um implante, obviamente que esse implante há de ser colocado mais a posterior. Não é uma urgência colocar um implante neste momento, não é? A não ser aqueles casos em que haja um traumatismo, em que se considere que a extração daquele dente pode ser útil e benéfico para o paciente colocar o implante na altura da extração. São questões técnicas que nós todos gerimos no dia a dia e vamos vendo caso a caso. O que me preocupa é que as pessoas tenham medo de ir ao consultório. As pessoas têm que acreditar que os médicos estão lá também para se protegerem eles mesmos e criar as condições necessárias para que todos naquele ambiente estejam protegidos, seja o médico, seja os seus assistentes e seja o próprio paciente. Isso é que as pessoas têm que compreender, que quando isto começar a melhorar e nós podemos circular todos mais livremente, vamos manter medidas para atenuar até desaparecer ou aparecer a vacina, desaparecer finalmente este vírus da nossa vida cotidiana, mas até lá a vida vai continuar e vai continuar, vamos continuar e temos que continuar a atender os pacientes porque eles vão ter as suas necessidades médicas, não é? Assim como há pouco tempo as outras especialidades médicas a nível hospitalar se estavam a queixar que os pacientes não iam às urgências, não iam fazer esses tratamentos, de facto os pacientes têm que ser informados que devem continuar a ir fazer os tratamentos, devem se dirigir ao hospital quando assim for necessário, porque a vida não para, é mais prejudicial não fazer nada, correm mais riscos, do que tentar continuar a vida como ela foi e como ela tem que ser. Era nesse sentido que eu colocava a questão. Podemos ter casos de pessoas que necessitam de urgentemente até realizar um exame cardiológico, por exemplo, um exame psiquiátrico, e de repente não o fazem porque, pelo medo de recorrerem a uma urgência, de se deslocarem a uma clínica ou ao hospital e, entretanto, o problema vai se agravando. Era nesse sentido que eu colocava a questão, é isso nessa que nós preocupação. todos, como eu na parte médica, tu neste caso na parte noticiosa e na parte de divulgação de informação, tentar chegar às pessoas e explicar-lhes mesmo que a vida vai ter que continuar. O vírus não vem aqui para nos matar, não vem aqui para ganhar esta guerra. Esta guerra vai ser nossa, ponto final, e temos que acreditar, temos que ser positivos nesse ponto de vista. Agora, as pessoas não podem adiar os problemas delas, as pessoas devem ir e devem ser consultadas. Pode acontecer o caso, e que está a acontecer, tenho colegas meus que, por opinião e por opção deles, não atendem urgências, deixaram mesmo a vida profissional posta de lado. Muito bem, mas existem outros que estão aptos para isso, e esses colegas próprios encaminham esses pacientes, e a gente tenta gerir isto da melhor forma. Claro que essa pessoa que precisa de um exame de foro de cardiologia deve ser atendida e não pode ter medo de ir ao hospital. Já ouvimos aqui em Guimarães o Dr. Carlos Alpoim, naquela entrevista que deu, e disse muito bem, é seguro ir ao hospital, o hospital está preparado para esta pandemia, está preparado para isolar os pacientes suspeitos de Covid dos restantes pacientes. E hoje começamos a criar medidas, e o governo penso que vai tomar essas medidas muito em breve, de vida hospitalar retomar a sua normal atendimento. Não pode, as pessoas estão a deixar agravar uma situação, ou seja, não vão morrer de Covid, acabam por morrer de outras coisas quando não há necessidade disso. As pessoas não podem ter esse medo. O medo tem que começar a desaparecer. Hoje quando tivemos a pandemia, aplanámos esta curva e agora estamos nesta fase de mitigação e temos que sair dela. E como é que vamos sair dela? Isolando de facto, ou tentando
protegendo aqueles pacientes de maior risco, porque como isto é um vírus novo, todos os dias a gente está a conhecê-lo cada vez mais um bocadinho e a descobrir onde é que estão as fraquezas dele para a gente atuar da melhor maneira. E as pessoas, isolando essas pessoas mais de risco, o resto da vida vai começar, vai continuar, vamos ter que abrir os cafés, os restaurantes, os cabeleireiros, como já se fala, os cinemas, as clínicas, tudo isso, porque isto não é vida, não podemos ficar fechados em casa, não é? Isto é quase como protegemos aqueles meninos que à mínima corrente de ar acabam por se constipar, não pode ser. Nós só fomos feitos e nascemos para combater estas pandemias. Somos um equilíbrio entre coisas boas e coisas más. E a gente, neste momento, está uma coisa má lá fora que a gente mal a conhece, mas já conseguimos penetrar nela, já conseguimos contorná-la. Vamos, aos poucos, tentando abafá-la. E como vês o desenvolvimento da pandemia em Portugal? Houve esse achatamento da curva devido às medidas que foram decretadas? Achas que foram decretadas a tempo? Podia ter sido feito melhor? As coisas podiam... É fácil falar agora, não é? Agora é fácil falar. Podemos dizer que já sabíamos que isto vinha cá, não sabíamos, quer dizer, tudo é bonito depois delas coisas acontecerem, é tudo novo, o vírus é novo, a forma como ele atua é nova, foi uma coisa que nos surgiu. Se calhar esta pandemia, se vimos pela história das pandemias que a gente conhece, esta pandemia ainda não é nada relativamente a outras grandes pandemias que já tivemos, não é? Falo, por exemplo, no HIV, falo, por exemplo, na gripe espanhola, etc. Tiveram números muito mais assustadores de letalidade do que estamos a ter com esta pandemia. Agora, na situação em que estamos, eu acho que as medidas foram tomadas tarde, não vou entrar por aí. Se estivesse lá eu também a comandar, não saberia o que fazer, porque isto é novo. Agora, estamos nesta fase, vamos todos pensar positivo e construir, arranjar formas de contornar e continuarmos a viver de uma melhor forma. É como a gente costuma dizer, isto é uma tempestade, não estamos todos no mesmo barco, estamos em barcos diferentes, mas a tempestade existe, vamos ver como é que vamos contornar todos esta tempestade, e isso é fundamental. Se elas foram tarde, podem ter sido, eu ligado à parte da medicina dentária, quando fechei a 13 de março, sempre dizia e aconselhava as pessoas a usarem máscara, mas porque estava dentro da realidade e sabia que as próprias gotículas que saía ao falar, ao espirrar, etc., podiam ficar em suspensão, mas isto, quem está à frente do nosso país também sabia que podia acontecer. Agora podemos estar a pensar, mas porque é que só agora é que saiu a política de usar máscaras? Será que tínhamos máscaras para todos naquele momento? Se calhar não tínhamos, íamos andar a descascar no governo a dizer que não havia máscaras, porque não há. Uma máscara, uma caixa de 50 máscaras que a gente comprava a 1,5€, 1,70€, neste momento são vendidas cada máscara entre 60 a 70 cêntimos. E cheguei a ver máscaras, packs de 5 máscaras a 10€. Isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? Mas em toda a guerra há sempre aqueles que ganham e os que perdem. Mas pronto, como é que eu vejo o resto da pandemia? A gente aplanou a curva, o que é que a gente quis fazer? A gente prolongou no tempo este início de muita gente sintomática e necessitar de cuidados médicos para que pudéssemos ter resposta a nível hospitalar. Felizmente isso correu muito bem. Somos um exemplo mundial de como correu bem. Não fomos uma Espanha nem uma Itália, países com mais capacidade se calhar que nós e tiveram situações muito piores. A Alemanha é um país também que se viveu situações piores. Nós aqui em Guimarães temos um hospital minimamente equipado e muito calmo para a situação de pandemia que estamos a viver. É um sucesso completo, não é? Não podemos criar tudo e tudo para ontem. Vamos com calma, um passo de cada vez. Na minha área é prejudicial. É prejudicial porque nós somos perto de 11.500 dentistas a nível nacional. Sei que à nossa volta existem mais 35.000 pessoas profissionais, desde higienistas, protésicos, assistentes, etc., que dependem do nosso trabalho. Se nós não trabalharmos, eles não trabalham também. E todas as medidas governamentais para ajudar a mitigar um pouco a parte financeira destes colegas não são eficazes porque elas nem existem. Muitos trabalham a recibo verde, são profissionais liberais e sócios gerentes sem empregados, de uma forma direta, e não há medidas ainda que os ajudem a mitigar um bocadinho esta parte financeira. Acredito que vai ser muito mau em termos financeiros para a minha área, para muitos dos meus colegas vai ser um desespero.
Mas se todos sobrevivemos e tivermos força, cá haveremos de arranjar formas de nos levantarmos todos juntos e seguir para a frente. Eu quero pensar nisso, nunca estar a criticar medidas e entrar muito por esse lado do negativo. Vamos pensar tudo mais na parte positiva, porque de negativo já chega, estamos fechados. E tu e também os teus colegas que possuem clínicas, quais foram as opções que acabaram por ter à mão para os colaboradores que agora estão também, na sua maioria, em casa? Bem, em termos empresariais, como gestor ao fim e ao cabo, ou como empresário no ramo, uma das medidas que tivemos, aqueles funcionários ou empregados que tivessem os filhos menores de 12 anos, tinha aqueles apoios da Segurança Social para acompanhar esses filhos, claro que aproveitamos essa situação. Em termos de medidas, temos o layoff simplificado, porque temos um decreto que nos obriga a fechar a clínica, não é? E metemos parcial em 2 casos e total nos outros 4 casos, no meu caso concreto, que tenho 6 assistentes, não é? No caso meu e da minha esposa como sócios gerentes não temos nada, porque não existem essas medidas, mas pronto, felizmente temos outros recursos económicos que nos permitem manter assim este tempo, sem haver necessidade de dizer que passámos dificuldades, e estar a ser falso, e quem me conhece sabe que não há essa necessidade, mas muitos dos meus colegas têm essa necessidade, e sei de casos que um bocadinho problemáticos, porque não têm medidas de apoio, não têm mesmo medidas de apoio, e não nos esquecemos que a nossa área é uma área predominantemente privada. O Serviço Nacional de Saúde, a nível de medicina dentária, é quase inexistente. Começam agora a aparecer alguns centros de saúde equipados com a parte clínica médico-dentária, mas esses colegas que lá trabalham continuam também a ter um contrato e a ter recibos verdes, não é? E não há medidas para esses colegas. Isso é mau, é muito mau, e sei que devia haver outra. Não só falo da medicina dentária, como o caso dos advogados, por exemplo, estão na mesma situação. Vamos ver o que é que isto vai dar e Qual é a tua previsão para reabrires a clínica, voltares à tua atividade? eu Mais quando ou menos. fechei e quando falei com os colegas, a 13 de março, não sei se é por eu ter tido, como é que é dizer, este sentido académico também que me ajudou um bocado, por ser docente de ensino universitário e conhecer um pouco estas epidemiologias, etc. Eu tinha dito aos meus colegas que provavelmente em junho estaríamos mais ou menos com condições para reabrir. Sei que começa a haver alguns planos de ação para começarmos a preparar-nos para abrir a meados de maio, com medidas ainda não protocolizadas, estamos à espera ainda das guidelines com que devemos abrir, mas acredito que se fosse em junho estaríamos com condições para abrir. Tudo vai depender como é que vai acabar o estado de emergência, se passarmos para estado de calamidade, que acho que é assim que se está a pensar fazer, que medidas, quem é que vai abrir, como é que as pessoas se vão comportar, porque ao inverso há aquele receio que haja o segundo pico, porque as pessoas estão fartas de estar em casa e nota-se que começam a desleixarem-se quanto a medidas que tiveram até agora e que podem não vir a ter já no futuro próximo. O caso de lavar sempre as mãos, o afastamento social, o tentar não haver muitos contactos, começa a não ser muito fácil isso acontecer, depende do que se vai abrir. Tenho só receio por isso, e que tudo o que a gente fez até agora possa ir por água abaixo, as coisas descambarem de um momento para o outro. Mas acredito que o povo vai ter responsabilidade e que, como tem um pouco de receio, vai-se manter um bocadinho estes afastamentos, vai-se manter estas medidas que a gente tem estado e vamos abrindo aos poucos a vida, porque tem que ser, porque senão vamos ficar como antigamente a gente dizia que, sei lá, que havia aqueles povos que eram um bocado frios, que pareciam distantes uns de nós não queremos ser assim, nós somos um povo que gosta de dizer bom dia, que gosta de se abraçar, que se gosta de rir e neste momento a gente está assim um bocadinho afastado uns dos outros e parece que nos estão a criar esta frieza no sentido de estar bem com a sociedade, e isso também não quero que aconteça, quero que as pessoas continuem, mesmo que isto volte a ser como antes. Relativamente ao trabalho universitário,
ele tem acontecido agora no online, portanto, nas plataformas online, ou não? Ou está Sim, realmente sim. parado? Foi uma das coisas boas e positivas que este vírus nos trouxe, esta pandemia, foi lidar com outra realidade, estes serviços online, estas ferramentas online que a gente tem para continuar a dar as aulas. Nós, a nível universitário, continuamos a manter agora o sistema das aulas teóricas, só que tudo o que é presencial é que está suspenso, obviamente, mas continuamos a ter as aulas da pós-graduação, do mestrado, da licenciatura propriamente dita, os miúdos continuam a ter as aulas agora na escola. Quer dizer, estas ferramentas penso que vieram para ficar, é um meio que nos facilita até imenso o trabalho. Claro que é bom estar em casa sem fazer nada, mas cansa. E se não fosse isto, penso que já não estaria com esta lucidez para continuar a falar contigo, porque isto ao Mas menos é também produtivo. está previsto uma retoma até a aulas presenciais nos próximos meses. Também nessa Sim, área? também na nossa área, sim. A nível da faculdade, nós neste momento temos com alguns planos de contingência, está a ser, estou a obter essas informações, que existem reuniões constantes, para ver como é que vamos abrir a universidade. No meu caso concreto, como é uma parte clínica, que é uma faculdade de medicina dentária, não é? Estamos com algumas dificuldades ainda em termos de logística e não saber bem quais são as medidas que vão ser padronizadas, que não existem nessas guidelines. Já sabemos alguma coisa, mas não existe. Mas já estamos com alguns planos e provavelmente a meados de maio queríamos ver se conseguíamos iniciar a atividade curricular presencial já neste caso na CESPO e penso que a nível nacional. A ver, com algumas limitações, como é evidente, turmas de 20 alunos não podem estar 20 alunos naquele mesmo espaço, na parte clínica irão estar, por exemplo, 10 distanciados, quantas outras soluções que estamos a ter, a ver, vamos ver. Temos que acabar o ano curricular, não há volta a dar, nem que se prolongue até dezembro, não sei, todas as soluções estão postas neste momento em cima da mesa, mas temos é que começar. No caso concreto, por exemplo, nós temos muitos alunos estrangeiros, italianos, espanhóis, franceses, estamos muito mais limitados nesses alunos, porque eles estão proibidos de viajar, nem sequer se podem deslocar para cá. Itália, por exemplo, só em setembro é que pensa permitir a deslocação. Esses alunos pararam em março. Se em setembro é que podem regressar cá para continuar os estudos, este ano letivo, no nosso caso, vai sobrepor-se a outros, não sabemos ainda. Ainda é um pouco prematuro estar a falar, mas penso que os próximos 15 dias as coisas poderão ficar um bocadinho mais clarificadas. Isto se tudo correr bem. Se as pessoas se mantiverem, se houver informação suficiente para manter as medidas de proteção e de mitigação deste vírus, a abertura da sociedade outra vez aos seus postos de trabalho, etc., não correr o risco de termos uma segunda fase, e essa segunda fase vamos ver como é que ela é. E aí vai tudo por água abaixo, todos estes projetos e planos que temos agora deverão não ser execuíveis. E como é que pensas que ficará a vida social depois desta pandemia? Já Eu falaste quero, de algumas vantagens, de algumas coisas boas que ela nos trouxe, nomeadamente o conhecer-se alguns dos vizinhos que desconhecia a claro, sobrevivência praticamente, outras coisas boas que podem aí vir e as más também, esse afastamento que falavas e que temias que pudesse acontecer mais à frente. Como é que vamos ficar depois da pandemia? como é que vamos ficar? Eu não sei, é tudo tão incerto hoje em dia. Como é que eu quero que fique? É que fique tudo como antes. Que fique tudo como antes. Nós aprendemos e mostramos, seja aqui em Guimarães, porque estamos cá e estou muito E já ligado agora, ao. Carlos, de que tens saudades? Que eu Tenho, acho que saudades, nesta altura já deves sentir algumas saudades tenho também. muitas saudades do trabalho mesmo. É aquilo que digo e quem partilha ainda este algum tempo comigo, seja duas ou três assistentes que estão parciais em layoff, seja a minha família direita, tenho saudades da clínica, porque eu chego à clínica e as lágrimas vêm-me aos olhos, não é? Aquela é a minha vida, é a menina dos meus olhos, é o que eu gosto de fazer, habituado a trabalhar de manhã à tarde ali metido aquele ritmo e de repente parei tudo, quer dizer, não faz parte de mim. Como é que eu quero que seja esta vida pós-pandemia? Quero que seja mesmo exatamente igual,
que este amor ao próximo que muitos de nós demonstramos ter e que cresceu no meio desta pandemia, esta solidariedade que se envolveu aqui, acredito que no resto do país, em torno do hospital, para que nada faltasse, em torno dos centros de saúde, em torno dos lares de idosos, esta proximidade com os vizinhos, que eu nem sei, eu olho da minha janela e tenho prédios aqui à volta, mas nunca, se dissesse que conhecia 2 ou 3 pessoas em cada um desses prédios, hoje se calhar conheço 20 ou 30, quer dizer, foi excelente, é excelente, essas coisas são novas amizades que se fazem, são novos convívios que vamos ter no futuro e tem que ser assim, porque não podemos ser como a gente fala muito, não sei se todos concordam comigo, costumávamos criticar os alemães, são pessoas frias, são pessoas distantes, não é? Porque eles vieram de uma guerra que aconteceu ali nos anos 40 e por isso é que são um bocado distantes e frios, se calhar, e eu não quero que esta pandemia nos torne assim, porque não faz parte do nosso povo ser assim. Nós somos um povo alegre, somos um povo amistoso, somos um povo que gosta de conviver, que gosta de abraçar e vai ter que continuar assim. Isso é a coisa que eu mais desejo. Espero que assim se concretize, porque senão a vida não terá assim tanto sentido e será um bocadinho mais triste. Receias também os impactos económicos que esta pandemia possa vir a ter na Muito, na nossa economia e dificuldades acrescidas com um grande número de pessoas, com uma taxa de desemprego a subir, com uma queda do produto interno bruto, com empresas fechadas. Temos isso também. Claro, não vamos aqui, como é que a gente costuma dizer, um bocadinho a tirar areia para os olhos, não é? Isto vai trazer uma situação económica devastadora. Nós sabemos e acredito e conheço casos concretos de empregadores que não conseguiram pagar sequer o salário de março porque não produziram o suficiente para pagar. Não foi porque não queriam ou não quisessem pagar, não tinham dinheiro para pagar, não é? Todas estas medidas que o governo nos deu, e falo concretamente de mim e muitos devem estar na mesma situação, ainda não vimos o apoio chegar à liquidez, ao caixa da empresa, não temos o dinheiro que foi dado para pagar os salários de março, que vão ser agora em abril, os impostos que pagamos ainda com o dinheiro das nossas empresas, não recebemos nada, e nós que temos um fundo de caixa que conseguimos controlar isto, devemos ser poucos os que assim estejam neste momento. Estes pequenos comércios e tudo isto vai ser devastador. Vai ser devastador. Cada vez mais há mais pessoas a pedir apoio social, eu como estou um bocadinho ligado ali à Liga Todos com Todos, não é? Que tentamos também minimizar um bocadinho as coisas. A nível da Câmara eles dizem mesmo que cada vez há mais necessidade de chegar às populações carenciadas e muitos mais pedidos. E isto vai ser assim, vai ser difícil. A hotelaria, pelo que a gente vê, andamos aqui anos a construir uma hotelaria forte, a criar postos de emprego, que neste momento foram por água abaixo num espaço de 2 meses. Imagina o que é para voltar a ser como antes. Não vai ser possível. Vai ser doloroso, vai demorar. Somos um país pequeno, somos um país que tenha dinheiro para andar a ajudar toda a gente, é impossível. Eles próprios, a nível da comunidade, não se entendem que fará nós, vamos pedir a quem? Vamos ver se mantém estas ações do povo de serem solidários, de terem este amor ao próximo e tentar ajudar de facto quem precisa, ajudar a mitigar um bocadinho este sofrimento que vai acontecer e a vida começando a rolar, as coisas vão acalmando e vamos todos iremos de novo e esperemos que fiquemos cá todos bem. Esperemos que sim. Carlos, para terminarmos esta nossa conversa de hoje e relativamente às questões orais, queres deixar aqui alguns conselhos para quem nos esteja a ver relativamente aos cuidados que devem manter diariamente para que quando regressarem às consultas estarem em boas condições, digamos assim, ou em melhores condições e para manterem uma saúde oral durante este período da pandemia? Podemos deixar esses conselhos? Podem e devem. Deixa-me então ver se consigo passar bem esta informação à população, um pouco do resumo do que aqui falámos e que acho que me compete como médico dentista alertar. A primeira coisa que queria que a população soubesse
não tenham medo de procurar um médico dentista. O médico dentista sempre foi uma pessoa como os outros médicos que tem medo também de apanhar doenças, e então sempre se protegeu a ele para proteger o meio ambiente onde ele está de exercer a sua atividade, e sendo assim protege muito mais o paciente. Nós temos ideias da infecção cruzada e hoje ir ao dentista é seguro como de antes, não vamos entrar por aí. Vão estranhar um pouco estas medidas que nós estamos a tomar, estes fatos tipo astronauta que nós estamos a ter, porque são normas e como não conhecemos ainda o vírus na sua forma de atuar, obrigam-nos a usar estes fatos, estas coisas, mas não se assustem, não é para cuidar do paciente ou para mitigar um bocadinho esta situação de contágio, é para cuidar de nós próprios também, e se a gente está a cuidar de nós próprios, estamos a cuidar do próprio paciente. Relativamente aos cuidados de saúde oral, mantenham os mesmos, mantenham os cuidados de saúde oral que os vossos dentistas vos aconselharam a ter, escovem 2 ou 3 vezes os dentes por dia. Uma das coisas que nós estamos a usar neste plano de contingência é antes da consulta ou propriamente do ato médico que estamos a fazer nos pacientes que tenham urgência de ser atendidos, é fazer os seixos com um bocadinho de água oxigenada diluída em água, ou seja, água oxigenada a 1% com uma questão de 20 a 30 segundos, porque sabemos que o vírus é um bocadinho fraco à oxidação. Façam isso também em casa, de manhã e à noite, um bocadinho de seixo com água oxigenada faz bem. Não é para engolir, não sejam, eu não estou a ser o presidente dos Estados Unidos a dizer para vocês beberem água oxigenada, não bebam, é apenas para buchar, está bem? O resto manter a tranquilidade, e se precisarem dos dentistas nós estamos cá para vos atender em situações de urgência, inclusive podem procurar na net sosdentaria.pt, existem várias clínicas a nível nacional que estão lá inscritas, clínicas essas que já estão equipadas, já têm as EPIs necessárias para vos atender em segurança mesmo, não tenham medo. Na população, quanto ao resto da parte médica, vão ao vosso médico, tentem procurar o vosso médico, não adiem exames, não adiem tratamentos, não há necessidade disso. E o hospital é seguro, assim como o centro de saúde, estão todos preparados para vos receber. Muito obrigado, Carlos, por esta Obrigado, conversa, por este tempo. Muita saúde e espero ver-te em breve numa das ruas da nossa cidade. Ou no estádio do Vitória, certamente também terás saudades. Isso. Muitas saudades de Vitória, muitas saudades. Ao sábado à noite, nas sessões de música que pomos aqui aos vizinhos, ao sábado à noite cantámos todos o Sou Vitória, que está projetado ali num pequeno videoclipe que está na net, do Sou Vitória, não é? E as lágrimas vêm aos olhos, é do que tenho muitas saudades mesmo. Eu e acho que todos os vimaranenses e vitorianos em si, não é? Mas pronto, fiquem bem todos, foi um prazer dizer obrigado por estes pequenos minutos, espero ter sido útil e ter transmitido alguma informação, mas sobretudo quero que sejam positivos, pensem positivos, retirem as coisas positivas nestes tempos de pandemia, e o sol quando brilha, brilha para todos, não é só para alguns, vamos acreditar nisso, este vírus não nos vai vencer, não tenham dúvidas disso. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, fiquem bem, obrigado. Foi mais uma edição do Em Casa à Conversa, o programa do Grupo Mais Guimarães. Entrevistamos profissionais da área da saúde, entrevistamos outros profissionais de outras áreas distintas, importantes para a nossa vida coletiva. Na próxima quarta-feira teremos mais um convidado neste Em Casa à Conversa com. Convido-os a subscreverem a nossa página no YouTube, também a seguirem-nos no Facebook para perceberem o trabalho que o Grupo Mais Guimarães está a desenvolver a partir de casa neste período de pandemia. Obrigado por estarem desse lado. Fiquem bem.